Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PDC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue comunicar a IHM com o CFW500 através da rede Modbus TCP. Então aqui está uma demonstração do projeto que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu estou aqui na bancada com o CFW500, conectado aqui com cabo Ethernet, e no lado aqui do EasyBuilder Pro eu estou utilizando o simulador online da IHM. Então aqui como demonstração eu tenho o botão liga-desliga, eu tenho um set point de velocidade que eu posso alterar a qualquer momento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 600 RPMs. Ele já faz a conversão aqui de RPM Hz, que ele mostra também se o inversor está girando ou não, então a qualquer momento eu posso ligar e desligar esse inversor de frequência. Então eu mandei desligar agora, pode ver que ele, na hora que ele terminou a rampa de desaceleração, ele apagou o LED girando. Eu posso alterar as velocidades aqui da maneira com que eu quiser, né? Então eu vou colocar aqui 1000 RPMs, vou mandar ligar o inversor, pode ver que ele está obedecendo aqui o controle de velocidade. Então é esse projeto que eu vou desenvolver com vocês aqui nesse vídeo. Bom, primeiro nós vamos precisar de um plugin que aceite a comunicação Modbus TCP. Então aqui eu estou com o catálogo do CFW500 aberto. Vou entrar aqui na parte de acessórios dos plugins. Ele está aqui na página 21. Pode ver que eu tenho vários plugins disponíveis, mas os plugins que me interessam são essas da parte de comunicação e rede Fieldbus. Esse plugin, por exemplo, da RedCam, eu já utilizei aqui em diversos vídeos. Só que o plugin que interessa no momento são esses três aqui embaixo, né, que são os plugins Ethernet. Então existe esse modelo CFW500 CETH-IP, que seria para comunicação Ethernet IP. Normalmente é utilizado CLPs da Rockwell, mas hoje em dia diversos fabricantes adotaram esse protocolo de comunicação também. Nós temos aqui também, né, um outro plugin, que é o CFW500 CE-MB TCP, que seria realmente o plugin para fazer a comunicação via Modbus TCP. E nós temos esse último aqui, que seria o CE-PN-IO, que seria o Profinet IO. E o plugin que teoricamente nós deveríamos utilizar seria esse daqui, né, o plugin Modbus TCP. Então assim, eu não tenho esse plugin Modbus TCP aqui na bancada, mas eu possuo esse outro plugin que é o do Ethernet IP, e eu vou mostrar para vocês que eu consigo utilizar esse outro plugin para fazer a comunicação Modbus TCP também em cima dele. Então aqui eu vou abrir o manual do CFW500 Ethernet. Esse manual aqui ele fala exatamente sobre as três comunicações, tanto Ethernet IP como Modbus TCP, quanto Profinet IO. Então eu vou abrir esse manual aqui na página 7, logo aqui no início, onde ele mostra que ele fala sobre as características do equipamento em rede Ethernet. Primeiro sobre o plugin Modbus TCP, que ele serve para fazer comunicações via Modbus TCP. Ele fala aqui que ele aceita até 4 conexões simultâneas. E aqui embaixo ele fala sobre os outros dois cartões. No meu caso específico eu estou mais interessado nesse daqui, que é o que eu tenho aqui em bancada, né? Então é o cartão Ethernet IP. Aí ele fala algumas informações aqui sobre a rede Ethernet IP. E por último ele fala aqui também, né, que disponibiliza até 2 conexões Modbus TCP. Então eu consigo utilizar um cartão Ethernet IP para fazer uma comunicação Modbus TCP. Assim como se eu tivesse um cartão Profinet IO, eu também conseguiria fazer aqui a comunicação via Modbus TCP. Claro que esse cartão aqui é um pouco mais limitado, né, porque ele só aceita 2 conexões. Já o cartão Modbus TCP ele aceita até 4 conexões, mas para o nosso exemplo aqui vai ser mais do que o suficiente. Bom, e para fazer a programação aqui do meu inversor de frequência, eu vou utilizar o software WPS. Então eu já deixei meu conversor USB 485 ligado aqui no meu plugin. Isso é um detalhe bastante interessante desses plugins, né? Porque mesmo um plugin Ethernet, ele possui aqui uma conexão via 485. Então eu consigo conectar meu conversor nele. Eu estou utilizando o conversor USB serial, mas para facilitar a programação e mostrar para vocês quais parâmetros que vocês devem alterar. Bom, então primeiro eu preciso abrir uma nova configuração. Vou chamar aqui de CFW500 Modbus TCP. Nome do recurso, colocar como CFW500. Clico agora em próximo. A conexão eu vou fazer via serial, então eu vou escolher essa opção serial USB. Lembrando que essa conexão serial eu estou fazendo somente para programação e para não ter que ficar mudando os parâmetros aqui pela IHM. Então aqui eu configuro minha porta COM, que ela já está certa, como COM2. Taxa de comunicação 19200, 8 bits de dados, paridade par, 1 stop bit. O ID da unidade eu coloquei como número 1. Esses parâmetros eu defino aqui nos parâmetros 308 em diante. Então o parâmetro 308 é onde eu defino o ID da minha unidade. Então eu deixei exatamente esses valores de fábrica aqui, né? Parâmetro 308 em 1 seria o meu nó. Parâmetro 310 eu deixei em 1 também, que seria a velocidade 19200. Parâmetro 311 ele está em 1 também, que é o valor default, que é 8 data bits. Paridade par e 1 stop bit. Exatamente os valores que eu utilizei aqui no WPS. Quando eu clicar em testar, pode ver que ele já reconheceu o meu dispositivo. Clico agora em próximo e finalizar. Vou entrar agora na minha lista de parâmetros. Vou colocar em modo online e agora eu já consigo alterar os parâmetros no meu inversor de frequência.
Primeiro parâmetro que eu vou alterar vão ser os parâmetros relacionados à rede Ethernet. Então eu tenho aqui no parâmetro 810 a configuração do meu endereço IP. Então eu posso definir o meu IP através de um servidor DHCP, que seria um roteador, por exemplo. Ou eu posso deixar um IP fixo. Nos equipamentos industriais é muito mais comum a gente fixar os IPs nos equipamentos, né? E não deixar eles em um servidor DHCP. Então eu vou mudar aqui de DHCP para parâmetros. Vou definir um IP para esse inversor de frequência, vou colocar como 192.168.1.12, por exemplo, para ele ficar na mesma faixa aqui do IP do meu computador. Aí para o inversor de frequência aceitar essas configurações de IP que eu acabei de fazer, ou eu posso tirar a energia dele, esperar ele desligar e religar ele novamente, ou eu posso vir aqui nesse parâmetro 849 e mudar aqui para atualiza a configuração. Então eu vou mudar para atualiza a configuração, assim que ele vai voltar aqui para a operação normal, quer dizer que ele aceitou esse endereço de IP. Bom, então eu já inseri o endereço de IP. Uma das formas de saber que o inversor já aceitou esse endereço de IP, 192.168.1.12, é abrindo aqui o navegador. Vou abrir uma nova janela. E aqui no endereço a gente digita o endereço de IP daquele inversor de frequência, 192.168.1.12. Então se ele abriu essa página aqui do CFW500, quer dizer que a minha configuração de IP já está correta. Continuando a minha programação, então agora eu vou entrar aqui no parâmetro 220, que seria a seleção local remoto. Eu vou deixar esse inversor aqui sempre remoto, vou deixar na opção número 1. O próximo parâmetro que eu vou mexer vai ser o parâmetro 222, seleção de referência remoto. Então ele está via entrada analógica, eu vou mudar aqui para a opção 11, que seria Canopy, DeviceNet, Profibus ou Ethernet. Então aqui eu estou falando para o meu inversor de frequência que a velocidade, a referência de velocidade dele vai vir pela rede Ethernet. O próximo parâmetro que eu vou alterar vai ser o parâmetro 226, seleção de giro remoto. Então eu vou mudar aqui também para a opção Canopy Ethernet, que seria o sentido de giro, né? Então agora eu vou conseguir alterar o sentido horário e anti-horário pela rede. Depois o próximo parâmetro vai ser o P227, que seria o gira-para na opção remoto. Então eu vou mudar aqui para a opção 4, que seria Canopy DeviceNet Profibus. Aqui não está escrito, mas eu acho que é um erro aqui no programa, mas ele também serve para a opção Ethernet. Então eu vou escolher essa opção 4. E aqui no parâmetro 228, o jogue, eu não vou utilizar ele, mas como eu estou com a facilidade de alterar aqui pelo software, eu vou mudar aqui também para a opção 5, que seria a Canopy Ethernet. E com isso eu já finalizei a programação do meu inversor de frequência e agora eu já posso partir para a programação da minha EHM. Então já estou com o EB Pro aberto, eu vou escolher o modelo da minha EHM, vou escolher esse 8071 IP mesmo. Aqui eu preciso configurar qual equipamento que está conectado aqui na minha EHM, então eu clico em New Device. Então aqui ele já está certo, né? O Device Type ele está com Modbus TCP/IP, 0 Based Addressing. Eu preciso acertar agora o IP do equipamento, então ele está como 192.168.1.111, clico agora em Settings. Vou mudar aqui para 192.168.1.12, que é o IP do meu inversor de frequência. Turnaround Delay eu deixei como 20, clique em OK. O Default Station Number aqui no CFW500, ele é ignorado, né? Então eu posso colocar um número qualquer aqui, que ele não vai fazer diferença, ele é simplesmente ignorado. Clico agora em OK e OK novamente. Bom, deixei o manual aqui aberto do lado, só para mostrar para vocês, né, quais parâmetros que nós vamos utilizar. Então para fazer a leitura do estado do meu inversor de frequência, eu vou utilizar o parâmetro 680. Para fazer o controle dele, eu vou utilizar o parâmetro 684 e 685. Então ele segue exatamente a mesma tabela do Modbus RTU ou do Canopy. E a referência de velocidade é a mesma coisa também, né? Aquela referência de velocidade em 13 bits. Isso quer dizer o quê, né? Que 8192 equivale ali a 60 Hz do meu inversor de frequência. Então eu vou começar minha programação adicionando aqui dois botões, um botão liga e outro desliga. Eu vou utilizar esses botões aqui como do tipo set word. Vou mudar aqui o endereço para 4x. O endereço vai ser o 684. Então o valor aqui, né, eu vou utilizar o valor 3 se eu quiser ligar um inversor de frequência. Por quê, né? Porque o valor 3 eu estou ativando o bit 0 e o bit 1, que seria o habilita rampa e o habilita geral. E caso eu quiser desligar o meu inversor de frequência, eu vou utilizar o valor 2, que aí eu vou manter somente o habilita geral ligado. Então eu vou desligar, eu vou tirar esse bit do habilita rampa. Então meu inversor de frequência ele vai desacelerar até parar completamente o motor. Então eu vou colocar aqui o valor 3 para ligar. Vou entrar aqui em Shape, vou deixar esse formato aqui mesmo de botão. Em Label eu vou colocar um texto aqui como liga. E vou adicionar o meu botão aqui na tela. Vou fazer a mesma coisa agora para o desliga. A única diferença é que eu vou ter que mudar o valor 3 para o valor 2. Então assim que eu escrever o valor 2 no parâmetro 684, meu inversor desliga.
Eu vou ter que entrar aqui também em Label, mudar o texto dele, né? E agora eu vou colocar um campo numérico como meu setPoint de velocidade. Então eu vou escolher Numeric, o endereço dele vai ser o 4x685, que é um endereço aqui para eu escrever minha referência de velocidade. Só que assim como diversos exemplos que eu já mostrei para vocês, né, essa referência de velocidade ela é escrita em 13 bits e não em Hertz. Só que felizmente, né, aqui na EHM eu tenho um recurso aqui dentro da aba Format que ele já faz essa conversão sozinho aqui para mim, né? Então eu não preciso me preocupar em fazer essa conversão de Hertz ali para 13 bits. Ele já faz isso automaticamente desde que eu faça a configuração aqui na aba Format. Então eu venho aqui no Scaling, vou mudar aqui para Interpolation. Bom, aí até para ficar um exemplo um pouco diferente do que eu já fiz até agora, ao invés de trabalhar em Hertz, eu vou trabalhar em RPMs. Então aqui no Scaling High eu vou colocar o valor que eu quero em RPM, o valor máximo, né? Por exemplo, supondo que meu motor seja um motor de 4 polos, eu vou ter uma velocidade ali de 1800 RPMs. E aqui no Device High eu coloco minha referência 13 bits, que é 8192. Então 8192 equivale aqui a 1800 RPMs, que é o valor que eu vou digitar ali na minha EHM. Então internamente ele vai pegar um valor de 0 a 1800 e converter para um valor aqui de 0 a 8192. Posso agora já clicar em OK, colocar o meu campo numérico aqui na tela. Uma coisa que eu tenho que alterar, né? Esse valor, eu quero escrever nesse valor, então eu vou ter que habilitar essa opção chamada Low Input. Bom, a parte de escrita já está tudo pronto. Agora eu vou fazer a parte de leitura. Então eu vou colocar aqui um bitlamp para sinalizar que meu inversor está girando ou não. Então eu vou escolher aqui o 4x bit. O parâmetro vai ser o parâmetro 680. O bit vai ser o bit girando, que é o bit número 8. Então aqui eu coloco 680,08, que vai ficar 68.008. Ou eu posso colocar um 2 pontos também. Na verdade, o 2 pontos aqui é ignorado, mas visualmente fica melhor, né? Porque você já sabe que é a word 680, parâmetro 680, bit 08. Ele fica mais fácil de interpretar. Clico agora em OK, vou colocar essa lâmpada aqui na tela. Então essa lâmpada aqui ele vai indicar se meu inversor está girando ou não. E eu também vou colocar um campo numérico, que ele vai ser um campo somente leitura. Então aqui eu quero mostrar a velocidade do meu inversor de frequência. Então se eu mandar ler o parâmetro 5, eu já consigo fazer essa leitura diretamente em Hertz. Então eu venho aqui em Format, vou tirar essa opção Interpolation, vou colocar aqui as casas decimais, vou deixar uma casa depois da vírgula. Então nesse campo aqui do parâmetro 5, eu já vou ler a velocidade do meu inversor em Hertz. Só que como eu estou escrevendo a velocidade em RPMs, eu gostaria também de ler a minha velocidade do meu inversor em RPMs. Então eu posso fazer o seguinte, né? Vou copiar um campo, vou deixar na verdade dois campos, um lendo em Hertz e o outro lendo em RPMs. Então esse campo de baixo aqui eu quero que a leitura seja feita em RPMs. Uma das formas de fazer isso seria usar o scaling também, né? Então eu poderia ler, por exemplo, aqui no valor 5 e converter ele de 60 Hz para 1800 RPMs. Então eu posso fazer isso da seguinte maneira, né? Vou primeiro acertar as casas decimais, vou deixar aqui 4 casas antes da vírgula e 0 casas depois da vírgula. Vou habilitar aqui o Interpolation, então o valor que eu quero na minha escala vai ser 0 a 1800, só que o valor que eu vou ler no parâmetro 5 vai ser o valor de 0 a 60. Lembrando que é 60.0, né? Então é o valor 600 que eu vou ler. Então eu coloco esse valor aqui, né? 0 a 600, seria 0 a 60.0 Hz, e o valor de saída dele vai ser 0 a 1800. Clique em OK. Então nesse campo aqui eu já vou ter a leitura convertida para RPMs. Bom, só vou colocar um texto aqui na frente para não ficar confuso, né? Bom, uma outra forma de fazer essa leitura diretamente de RPMs é fazendo a alteração aqui no inversor de frequência e fazer o parâmetro 2 mostrar em RPMs. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, né? Então eu vou inserir mais um campo numérico. Dessa vez eu vou mandar ler o parâmetro 2. Vou entrar aqui na aba Format. Vou tirar o Interpolation, não vou trabalhar mais com Interpolation. Vou mandar ler diretamente o valor ali do meu inversor. Então vou colocar aqui como 4, 0 casas decimais. E o valor mínimo e máximo vou deixar aqui 0 a 9.999 mesmo. Clico agora em OK. Vou inserir esse campo aqui, né? Pode ver que esse campo ele vai mostrar o valor do parâmetro 2. Só que eu quero que esse valor do parâmetro 2 ele mostre para mim em RPMs e não em Hertz, como é o padrão aqui do inversor de frequência. Bom, até abri o inversor aqui da minha bancada para mostrar para vocês, né? Então o valor do parâmetro 2 é esse valor que ele mostra aqui no display. Bom, aqui no vídeo acho que vocês não vão conseguir enxergar, né? Mas bem aqui no canto ele está mostrando a unidade desse valor aqui que é em Hertz. Só que eu consigo alterar isso também através da programação. Então vou abrir novamente aqui o WPS e eu quero alterar aquela escala do parâmetro 2. Então eu consigo alterar através desses parâmetros. Então eu vou vir aqui no parâmetro 208, escala da referência. Pode ver que ele está 600, né, que seria 60 Hz.
eu posso mudar aqui para 1800. Ou seja, eu quero que ele mostre um valor de 0 a 1800 RPMs. No parâmetro 209, seria a escala de unidade de engenharia. Então pode ver que ele está no valor 13, que é em Hz. Eu posso vir aqui e mudar para RPMs. Então pode ver que eu tenho várias unidades que eu posso escolher. Eu quero que ele mostre aqui o valor em RPMs. Pode ver que aqui no meu inversor de frequência ele já mudou, né? Ele está mostrando agora a unidade aqui embaixo, ó, uma unidade em RPMs. E agora eu preciso acertar a casa decimal. Então no parâmetro 210, pode ver que eu tenho uma casa depois da vírgula e eu consigo acertar isso através desse parâmetro. Eu vou colocar 0, pode ver que a minha vírgula sumiu, né? Então em vez de ele mostrar 0,0, ele está mostrando somente 0 agora. Então a partir de agora, o valor que ele vai mostrar aqui na minha tela, que seria o parâmetro 2, ele já está mostrando em RPMs e não mais em Hz. Então fica essa dica interessante aqui para vocês, né? Eu sei que pouca gente conhece esse tipo de detalhe no inversor de frequência, que você consegue alterar os valores que você consegue mostrar ali no display. Então é um recurso a mais que você pode utilizar ali no seu dia a dia. Bom, então chegou o momento de fazer o teste nesse projeto. Já vou mandar salvar e fazer a simulação online aqui para ver se está tudo certo. Bom, então eu vou fazer o teste, vou colocar um set point aqui, vou colocar, por exemplo, 900 RPMs. Clico agora em liga. Pode ver que ele já ligou o bit aqui ligando o motor. Então aqui ele está mostrando o valor em Hz, que seria 30 Hz, 900 RPMs. Então ele está mostrando 900 RPMs duas vezes. Lembrando que esse do meio eu estou lendo o parâmetro 5, que eu estou lendo o valor em Hz, convertendo para RPMs. E nesse de baixo aqui eu estou lendo exatamente o valor que ele está mostrando aqui no display, 900 RPMs. Então a qualquer momento eu posso mudar o meu valor aqui, né, o meu set point. Vou colocar como 1800 RPMs, que seria 60 Hz. Pode ver que ele já está indo ali para 60 Hz. Beleza, está funcionando. Vou colocar, por exemplo, 1000 RPMs. Não sei quantos Hz que vai dar. Vai dar um pouco mais de 30, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Beleza, 33.3 Hz. Pode ver que deu uma pequena diferença aqui na conversão, né? Então um está mostrando 999, que seria a conversão do parâmetro 5 aqui para RPMs, e o outro está mostrando exatamente 1000. Bom, mas um RPM ali na prática, no dia a dia, na maioria das vezes não vai fazer diferença nenhuma na aplicação. Bom, e aqui nós temos a demonstração do inversor de frequência funcionando em rede Modbus TCP. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto e eu aguardo vocês ali no próximo vídeo.